Então vamos fazer a nossa prece por conta do nosso horário. A leitura do Evangelho já foi feita. Que bom que o som está bom. Então nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Senhor Jesus e à espiritualidade amiga que nos assiste. Vamos pedir a misericórdia desse Pai amoroso que nos envolva, nos fortaleça, para que neste momento, onde estamos nos preparando para o nosso estudo, tenhamos a possibilidade de estarmos em harmonia, aproveitando da melhor maneira as informações trazidas pelo nosso companheiro Mário. E aqui estamos vibrando, Senhor, por todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e de forma muito especial, pelos nossos companheiros que vivenciaram essa dura experiência do suicídio. Que onde quer que se encontre um irmão necessitado, que onde quer que se encontre um irmão que vivenciou essa dor, essa tragédia, essa dificuldade, seja ele envolvido nas melhores vibrações. E pedimos a Deus que, com a sua misericórdia, dê a eles a possibilidade de estarem atentos a essas informações trazidas, para que saibam que a bondade desse Pai é infinita, que onde eles estiverem, na colônia em que eles se encontrarem, que saibam também que serão socorridos, amparados e envolvidos em braços amorosos que certamente jamais deixaram a quem quer que seja, vivenciando a dificuldade na solidão. Apesar de não perceberem, eles estiveram sempre o amor, o carinho e a dedicação de quem os ama na verdade. Que Deus nos abençoe a todos e abençoe a nossa querida Dona Ivone, que generosamente trouxe para nós o conteúdo desse livro tão valioso para a nossa reflexão. Muito obrigada, Senhor, pela bênção deste momento, e pedimos, ora, que nos dê a sua paz e a permissão para o início do nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, um beijo no coração de todos. Vou passando para vocês, acho que é a Canda que vai ter oportunidade de ler. Beijo, Canda. Fica com Deus, querido. Boa noite. Bom, então vamos nós aqui. Página 151 no meu, tá? E nos postos que lhe competiam, os laceiros. Esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia a trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes, rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador, no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido, imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo
e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, porém, com maior vigor incidiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Mário, passando para você. Ok. Então vamos lá. Então nós vemos aqui que todos já estavam a postos, né? Todos os colaboradores, e lá estavam os lanceiros. Lanceiros eram aqueles que mantinham a guarda em toda a região. E as lanças, na verdade, era mais uma simbologia, porque não expressava violência como a arma na terra, mas era apenas um apetrecho que simbolizava também as disciplinas mental, a disciplina mental em que eles foram rigorosamente treinados, em trabalhos austeros, em disciplina. Então isso vai se formando na pessoa. É como se virasse uma segunda natureza dela. Seria uma, entre aspas, uma especialização. Imagina um carcereiro aqui na Terra. Carcereiro normal, né? Não é com desvio de conduta, não. Carcereiro normal. Imagine a energia mental, a percepção, a imposição que adquire a personalidade dele ao lidar com os presos. Ao lidar com presos perigosos, muitas das vezes, com que mataram sem dó nem piedade, com os que desceram toda sorte de viciação. Imagina como se forja uma alma dessa. Tudo para ele ter uma outra noção do que para quem não é do meio. Os grupos de visita a presídio muitas das vezes são orientados quanto a isso. Por quê? As pessoas tendem a muitas das vezes colocar
uma máscara que seduza aquele que vai visitá-los. Ao ponto que aquele que vai visitá-lo muitas das vezes acha que ele nunca fez nada, que está ali injustiçado. Aí chega o carcereiro e diz: meu senhor, minha senhora, não cai nessa não. Esse aí é fulano, fez isso, aquilo outro. Mas é o feeling, né, que eles conseguem ter. A gente está dizendo os casos normais. Não é com desvio de caráter. Como também um médico perito, por exemplo. Acaba tendo um feeling de saber muitas das vezes quem está mentindo para continuar o benefício e quem está doente realmente. Então são características que as pessoas que lidam com determinados trabalhos vão percebendo. Por exemplo, o treinador. O treinador acaba, depois de alguns anos, percebendo logo nas primeiras palavras ao que o Espírito veio ler. Muitas das vezes sabendo até se aquele Espírito está mistificando. São coisas que os anos de trabalho austero, de disciplina, de renúncia, vai fazendo com que a pessoa perceba. Vocês pegam determinados espíritos, como por exemplo, pega lá o Dr. Bezerra, acostumado a socorrer sofredor, a perceber a vibração, a perceber o pensamento. Só de chegar perto ele sabe quem pode ser socorrido e quem não pode. Só a figura dele, de certo modo, já faz com que as máscaras caiam. Isso vibra nele, né? E são ondas magnéticas naturais nele, como quem diz: estou aqui para socorrer. Então aqueles que não quiserem ser socorridos, naturalmente se sentem incomodados. A máscara cai. Então são coisas que é espontâneo, né, Daniela? Espontâneo. Imagine o Dr. Herman, que a gente conheceu. O espírito acostumado a lidar com multidões.
lidar com multidões, espontaneamente você se colocava sob a direção dele. Quantas pessoas que a gente conhecia que são difíceis de lidar e que diante dele ficavam tranquilos, colocavam a cabeça no peito dele como se fosse uma criança precisando de auxílio. Uma multidão de trabalhadores sob a condução dele de uma maneira espontânea, né? A gente não conseguia como que se furtar a isso. Como se teu espírito dissesse: eu sei que você tem autoridade para isso. Me conduz. Me conduz. Então isso se consegue de uma hora para outra? Não. São disciplinas austeras. São domínio do próprio caráter. Direção dos próprios sentimentos e emoções para poder após amparar a si mesmo, saber amparar os outros. Né? A gente se colocava na condição dele, me dava umas broncas quando precisava, e todo mundo com respeito, sem ser subserviente. Um respeito daquele que sabe que aquele é capaz de conduzi-lo. E se irradia, né, como disse a Daniela, é vibração espontânea. Foi por isso que Jesus chamou André e Tiago, se eu não me engano, para discípulo, dizendo justamente ou simplesmente a palavra: vem, vem que eu farei de vós pescadores de alma. É irradiação. É a força que o progresso tem em conduzir o outro. É a força do superior, força moral, contra inferior. E quanto mais superior, mais consegue envolver mais gente. Arrasta, né? De roldão. Imagine lá Eurípides Barçanufo, por exemplo. Aquelas almas todas ali sob a condução dele.
trabalhando junto com ele, de tantas horas a tantas horas da noite, de manhã à noite, e tudo tranquilos, e todos felizes, porque estava sob uma direção superior. De alguém que, do ponto de vista material, era muito jovem para conduzir alguém, mas do ponto de vista moral, tinha autoridade bastante para conduzir. Aí ele diz aqui que cada colaborador do posto foi feita a chamada, o irmão Teócrito também, responsável pela numerosa comitiva, também fez a chamada. O diretor espiritual do centro também fez a chamada dos seus trabalhadores. Logo, se fez a chamada, tem uma lista, né? Se tem uma lista, tem organização, tem presença, tem avaliação. Não avaliação de prova escrita, mas avaliação do trabalhador. Ela é disciplina, né? Então ela fez a chamada conforme as antigas escolas de iniciação. E a gente pode citar, por exemplo, os templários. Era uma escola militar, religiosa militar, de iniciados, né? Passava por um processo de iniciação. E cada templário, quando era chamado, quando é feita a chamada dele, ele responde com um sinal chamado sinal de cruzado, né? Que não nos cabe aqui especificar. Mas eram como fazer as escolas iniciáticas. Como para dizer, ó, todos aqui estão num discipulato. Então todos foram chamados. E foi feita a chamada do plano espiritual, também perguntando pelos encarnados. E tinham 3 ausentes. Eram 8, lembra? Eram 8. Três ausentes. E aí dói na nossa alma, né? A gente pensar o dia que a gente faltou por uma falta não justa. Ninguém está proibido de faltar, ninguém está proibido de passear, ninguém está proibido de tirar férias. Mas imagina quando chamar alguém. Oh, que bom! Adivinha? Não, imagine como
ficaríamos depois? Saber que faltamos por motivo fútil e aqueles que nos dirigem fizeram a chamada e nós não estávamos lá. Fica para cada um de nós responder, menos a Sandy, que está doentinha. Mas fica para cada um de nós. Minha chamada aqui do plano espiritual lhe era feita, acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Não era nem só da presença em si. Cumprimento do dever. É aquilo que se deve fazer. Aos trabalhos se iniciou, o presidente, visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades luminares, desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nosso coração ao enternecimento e fervoroso recolhimento. No plano espiritual, vemos de maneira mais palpável o valor da prece. Eles veem ali que a prece não era algo místico, apenas algo místico que levava ao êxtase, algo palpável, algo científico. Por que palpável? Porque tocou a ele, predispôs nossos corações a um enternecimento e fervoroso recolhimento. Como se dissesse a eles: pense em coisas mais altas. Pense em coisas mais elevadas. Estamos aqui para estimulá-los. Então, o poder da prece. E olha a responsabilidade aí de quem ora. Mexer no outro. Predispor o coração do outro à renovação, nem que seja momentânea. Ele diz: à proporção que orava, porém, com maior vigor incidiam sobre a mesa os arrebóis, níveis azulados, emanado do mais alto. Quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejo do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro e pobre decaído. Então vamos lá. Enquanto eles oravam, incidiam sobre a mesa
os arrebóis. Arrebóis é cor afogueada. Aquela cor antes do nascer do sol ou do pôr do sol. Aí, nesse momento, o que acontecia? A luz, nível azulada, descia do alto e chegava até eles. Foi quando nós lembramos daquele livro Calvário de Libertação, de Vitor Hugo, escrito através do médium Divaldo Pereira Franco. Alô, som? Som tá ok? Som ok? É só a Cristina que tá sem som aí. É que ela é XP. Não é Windows 7, deve ser. E aí, o espírito Vitor Hugo, lá pelas tantas, diz o seguinte: a maior síntese sobre a prece que eu já vi: orar é banhar-se em luz. Naquele momento, eles se banhavam em luz, limpavam-se das impurezas, ficavam mais leves, sentiam o amparo do mais alto. Não é bonito isso? Orar é banhar-se em luz, lá do livro Calvário de Libertação. Então nós vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente continua no que seria a aula de hoje, ok? Vamos então fazer a prece? Então vamos lá. Jesus querido, Mestre de infinita bondade, nesse momento buscamos ao teu coração generoso para rogarmos pelos nossos irmãos suicidas, por aqueles, Senhor, que buscaram a porta falsa do suicídio como saída, por aqueles, Senhor, que estão recentes ainda do ato, por aqueles que estão no cemitério, por aqueles que já acordaram e agora estão lamentando a falta tão grave. Rogamos por eles, apesar de saber que tua misericórdia, Senhor, envolve a todos. Mas nós ainda precisamos rogar por eles. Mesmo sabendo do teu poder a todos. Dessa maneira, Senhor, socorre esses nossos irmãozinhos. Que eles tenham um minuto de reflexão, para poderem pensar que, apesar de tudo, eles ainda são filhos de Deus, nosso Pai, e que jamais deixarão de ser. Que ser benfeitores espirituais tenham acesso a essas almas tão sofridas, e que aqueles que estão
no nosso coração, no nosso pensamento neste momento. Receba a nossa vibração de paz. Como a dizer, irmãos queridos, buscai ao Mestre Jesus, aquele que disse uma vez, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Buscai a sua augusta mãe, Maria, que ela envolva também a cada um desses nas suas vibrações maternal. Ela a quem o Senhor colocou como tarefa o socorro a essas almas desgarradas do rebanho. Se conosco, Jesus, nos fortalecendo nas lutas. E que Dona Ivone Pereira, Cair Barchuto, os mentores do Hospital Maria de Nazaré, possam envolver a esses e também aos nossos lares aqui representados. Graças a Deus que assim seja. Soe agora sempre. Há corações desavisados que perguntam assim: para que serve estudarmos acerca da ideia de Deus? Outros, mais atrevidos, falam desse modo: quem tem a certeza da existência de Deus? Qualquer que seja o pensamento, a palavra daqueles que pensam estar acima das ideias da divindade, a verdade é que Deus existe como a criatura que criou todas as coisas e a todos nós também. Há uma destinação para o espírito humano, há um objetivo para a vida. Cada mundo traz em si objetivos ou tarefas diferenciadas que têm por fim servir de espaço para o progresso dos seres. Cada um de nós, na pesquisa que faz da própria existência, descobre que não pode viver sem a ideia de Deus, um Pai. Quantas vezes pensamentos ditos filosóficos que tentam confundir primeiramente a nós mesmos, antes de confundir aos outros, teimam em dizer que Deus não existe, ou ainda insistem em querer definir uma figura como se for um mito, quando em realidade é a própria força, é a própria criação, é o próprio poder. Quando o homem está imbuído de boa vontade, colocando-se debaixo da ideia divina, o conhecimento de Deus vai lhe chegando a pouco e pouco, e junto ao conhecimento vêm as possibilidades indicativas de como vivemos espiritualmente esta ideia. E aí, sabendo que Deus é o Pai e que há uma unidade, há uma unidade, um objetivo, uma unidade, uma tentativa de trazer unanimidade às ideias, nós vamos compreendendo que, tendo um objetivo, tudo aquilo que nos acontece tem um fim ou objetiva alguma coisa. Aí as mortes, por exemplo, elas não são mais coisas horríveis. Elas tendem a atender a um processo, a um projeto, a uma tarefa. O próprio nascimento também atinge a um objetivo, tem uma razão de ser, procura chegar
até nós com uma ideia mais correta acerca do nascimento. E por aí vai, com a ideia de Deus, tudo que se faz objetiva alguma coisa. Ora, e o que é que o homem de hoje precisa? Parece que a sociedade está sem rumo, mas porque ela não pensa em Deus. Parece que os homens estão cada vez mais difíceis. Os que não pensam em Deus realmente estão mais difíceis. Parece que o crime vai ganhando terreno. Sim, o crime ganha terreno justamente entre os que não pensam em Deus, porque todos aqueles que têm no coração a ideia de Deus, a ideia da superior criatura, estes estão, como que se diz, seguindo uma linha condutora que os há de levar à compreensão e ao equilíbrio das coisas. É assim que a ideia de Deus afastará a guerra, afastará o desânimo, a perturbação, a depressão. A ideia de Deus afastará tudo mais que não serve para o progresso do homem, porque o homem então verá em Deus o grande Pai, aquele que realmente é a nossa unanimidade, e nós outros vamos caminhar buscando de modo crescente a paz, a confiança e a serenidade. Que a bondade de Jesus nos faça continuar a crer nesta ideia de Deus para vivermos com maior paz. O abraço do Hermann para todos os corações presentes. Muita paz.